Você costuma usar esse truque em festas? Ah não, é um truque de festa horrível. Vamos lá. 3.141592653589793. Este é Grant Gusman. Ele viu meu vídeo antigo sobre a teoria de que existem dois sistemas de pensamento. O sistema 2 é o consciente, lento e que demanda esforço. E o sistema 1 é subconsciente, rápido e automático. Para entender como esses sistemas funcionam, Grant memorizou 100 dígitos de pi. 3446. E ele simplesmente continuou. Ele agora memorizou 23 mil dígitos de pi em preparação para desafiar o recorde norte-americano. 54930389196. Isso é 200. Isso é incrível. Eu queria fazer um vídeo sobre especialistas há muito tempo. Este é Magnus Carlsen, pentacampeão mundial de xadrez. Estão mostrando a ele tabuleiros de xadrez e pedindo para identificar o jogo em que ocorreram. Isso parece muito com tal Botvinnik. Este é claramente o 24º jogo de Sevilha. Agora vou jogar uma abertura e me interrompa quando você reconhecer o jogo e se você puder me dizer quem estava jogando de preto neste. Ok. Certamente você já viu essa abertura antes. Ok, vai ser o Arnold. Contra? Zabata. Como ele pode fazer isso? Parece uma habilidade sobre-humana. Bem, décadas atrás, cientistas queriam saber o que torna especialistas como mestres de xadrez especiais. Eles têm QIs incrivelmente altos, excelente raciocínio espacial e maior capacidade de memória de curto prazo. Acontece que, como grupo, os mestres de xadrez não são excepcionais em nenhuma dessas medidas. No entanto, um experimento revelou que o desempenho deles superava em muito o dos amadores. Em 1973, William Chase e Herbert Simon recrutaram 3 jogadores de xadrez: um mestre, um jogador A, que é um amador avançado, e um iniciante. Um tabuleiro de xadrez foi montado com cerca de 25 peças posicionadas como em um jogo. Cada jogador pôde olhar o tabuleiro por 5 segundos e depois teve que replicar a configuração de memória em outro tabuleiro à sua frente. Os jogadores poderiam dar quantas espiadas de 5 segundos precisassem para fazer seu tabuleiro combinar. À primeira vista, o mestre lembrava as posições de 16 peças, o jogador A de 8 e o iniciante de apenas 4. O mestre precisava de metade das espiadas do jogador A para aperfeiçoar seu tabuleiro. Mas então os pesquisadores organizaram o tabuleiro com peças em posições aleatórias, que nunca ocorreriam em um jogo real, e agora o mestre de xadrez não se saiu melhor do que o iniciante. Após a primeira olhada, todos os jogadores, independente do ranking, lembravam da localização de apenas 3 peças. Os dados mostram que especialistas em xadrez não possuem uma memória superior em geral, mas sim uma memória melhor especificamente para posições de xadrez possíveis em um jogo real. A implicação é que o que torna os mestres de xadrez especiais é que eles viram muitos e muitos jogos de xadrez e, com o tempo, seus cérebros aprenderam padrões. Então, em vez de verem peças individuais em posições individuais, eles veem um número menor de configurações reconhecíveis. O agrupamento armazenado na memória de longo prazo permite reconhecer estímulos complexos como uma unidade, como reconhecer PI, em vez de uma sequência de 6 números não relacionados, ou rabiscos sem sentido, por assim dizer. Há uma sequência maravilhosa que eu gosto muito, que é 30173, que pra mim significa Stephen Curry número 30.173 jogos, que é o recorde lá em 2016. Então 30173. Em sua essência, a expertise é sobre reconhecimento. Magnus Carlsen reconhece posições de xadrez da mesma maneira que reconhecemos rostos, e o reconhecimento leva diretamente à intuição. Se você vê um rosto zangado, tem uma boa ideia do que virá a seguir. Mestres de xadrez reconhecem posições do tabuleiro e instintivamente sabem qual é a melhor jogada. Na maioria das vezes, eu sei o que fazer, não preciso descobrir.
Desenvolver a memória de longo prazo de um especialista é demorado. 10.000 horas é a regra geral popularizada por Malcolm Gladwell, mas 10.000 horas de prática por si só não são suficientes. Há 4 critérios adicionais que precisam ser cumpridos. E em áreas onde esses critérios não são atendidos, é impossível se tornar um especialista. O primeiro é várias tentativas repetidas com feedback. Tenistas batem centenas de forehands nos treinos. Jogadores de xadrez praticam exaustivamente antes de se tornarem grandes mestres, e físicos resolvem milhares de problemas em suas áreas. Cada um recebe feedback. O tenista verifica se cada tacada passa pela rede e é válida, o enxadrista vence ou perde a partida, e o físico soluciona ou não o problema. Mas alguns profissionais não têm experiência repetida com os mesmos tipos de problemas. O cientista político Philip Tetlock selecionou 284 pessoas que se sustentam comentando ou aconselhando sobre tendências políticas e econômicas. Isso incluiu jornalistas, especialistas em política externa, economistas e analistas de inteligência. Durante 20 anos, ele os questionou sobre assuntos como: George Bush seria reeleito? O apartheid na África do Sul terminaria pacificamente? Quebec se separaria do Canadá? E a bolha da internet iria estourar. No estudo, especialistas avaliaram a probabilidade de diversas consequências possíveis. Ao final, Tetlock quantificou 82.361 prognósticos. Então, como que eles se saíram? Terrível! Esses especialistas, a maioria pós-graduados, tiveram desempenho pior do que se tivessem atribuído probabilidades iguais a todos os resultados. Em resumo, especialistas que dedicam tempo e carreira estudando um tópico fazem previsões piores que o acaso. Mesmo nas áreas de maior domínio, os especialistas não se saíram muito melhor que os não especialistas. O problema é que a maioria dos eventos que eles têm que prever são únicos. Eles não vivenciaram esses eventos ou outros semelhantes várias vezes antes. As eleições presidenciais ocorrem esporadicamente, cada uma em um contexto ligeiramente distinto. Portanto, devemos ter cuidado com os especialistas que não têm experiência repetida com feedback. O próximo requisito é um ambiente válido, que contém regularidades que o tornam pelo menos um pouco previsível. Um jogador apostando na roleta pode ter milhares de experiências repetidas com o mesmo evento, recebendo um feedback claro se ganha ou perde em cada uma delas. Mas você não os consideraria um especialista porque o ambiente tem baixa validade. Uma roleta é essencialmente aleatória, então não há regularidades a serem aprendidas. Em 2006, o lendário investidor Warren Buffett apostou $1 milhão que poderia escolher um investimento que superaria os melhores fundos de hedge de Wall Street em 10 anos. Fundos de hedge são quantias de dinheiro gerenciadas ativamente pelos traders mais habilidosos e experientes de Wall Street. Eles utilizam técnicas avançadas como venda a descoberto, alavancagem e derivativos, visando retornos exorbitantes, cobrando taxas significativas. Uma pessoa aceitou a aposta de Buffett, Ted Seides, da Protege Partners. Para seu investimento, ele selecionou 5 fundos de hedge. Na verdade, 5 fundos de hedge. Então, no total, uma coleção de mais de 200 fundos individuais. Warren Buffett adotou uma abordagem muito diferente. Ele escolheu o investimento mais básico e monótono imaginável, um fundo de índice passivo, que apenas acompanha o valor ponderado das 500 maiores empresas públicas da América, o S&P 500. Eles começaram a aposta no 1º de janeiro de 2008 e imediatamente as coisas não pareciam boas para Buffett. Início da crise financeira global, o mercado despencou, mas os fundos de hedge poderiam ajustar suas posições e até lucrar com as quedas do mercado. Eles perderam valor, mas menos que a média do mercado. Os fundos de hedge lideraram por 3 anos, mas em 2011 o S&P 500 os alcançou. A partir daí, a média do mercado disparou, superando os fundos de hedge por uma larga margem. Após 10 anos, o fundo de índice de Buffett ganhou 125,8% contra 36% do fundo de hedge. O desempenho do mercado não foi atípico nesse período. Com um crescimento anual de 8,5%,
Ele quase corresponde à média de longo prazo do mercado de ações. Então, por que tantos profissionais de investimento experientes, com pesquisas à disposição e grandes incentivos financeiros, falharam em superar o mercado? As ações são um ambiente de baixa validade. A curto prazo, os preços das ações se movem aleatoriamente, então o feedback, embora claro, não reflete a qualidade das decisões. É mais como roleta do que xadrez. Em 10 anos, cerca de 80% dos fundos de investimento ativos não superam a média do mercado. Ao analisar períodos mais longos, o desempenho inferior chega a 90%. Antes de dizer que 10% dos gerentes têm habilidade real, considere que, por acaso, alguns venceriam o mercado de qualquer forma. Portfólios escolhidos por gatos ou dardos mostraram fazer exatamente isso. Além da sorte, existem práticas nefastas, desde negociações internas até esquemas de inflar e despejar. Não estou afirmando que não há investidores especialistas. Warren Buffett é um exemplo claro disso. Mas a grande maioria dos selecionadores de ações e gestores de investimentos ativos não demonstram desempenho especializado devido à baixa validade de seu ambiente. Nota à parte, se sabemos que a escolha de ações geralmente renderá piores resultados a longo prazo e que o que os gestores ativos cobram em taxas raramente é compensado por um desempenho melhorado, então por que tanto dinheiro é investido em ações individuais, fundos mútuos e fundos de hedge? Bem, deixe-me responder isso com uma história. Houve um experimento realizado com ratos e humanos onde há um botão vermelho e um botão verde que podem acender. 80% do tempo o botão verde acende e 20% do tempo o botão vermelho acende, mas aleatoriamente. Então você nunca pode ter certeza de qual botão vai acender. E a tarefa para o sujeito, seja rato ou humano, é adivinhar antecipadamente qual botão vai acender pressionando-o. Para o rato, se eles adivinharem certo, eles ganham um pouco de comida e se adivinharem errado, um leve choque elétrico. O rato rapidamente aprende a pressionar apenas o botão verde e aceitar a porcentagem de vitória de 80%. Os humanos, por outro lado, geralmente pressionam o botão verde, mas de vez em quando tentam prever quando a luz vermelha vai acender e, como resultado, eles acertam apenas 68% do tempo. Temos dificuldade em aceitar resultados médios e vemos padrões em todos os lugares, incluindo na aleatoriedade. Então, tentamos superar a média prevendo o padrão. Mas quando não há padrão, esta é uma estratégia terrível. Mesmo quando há padrões, você precisa de feedback oportuno para aprendê-los e o YouTube sabe disso. E é por isso que, dentro da primeira hora, após postar um vídeo, eles informam como o desempenho do vídeo se compara aos 10 anteriores. Há até fogos de artifício de confete quando o vídeo é o número 1. Eu sei que parece uma coisa boba, mas você não tem ideia de quão poderosa é essa recompensa e quanto esforço do youtuber é gasto perseguindo essa supercarga de dopamina. Para entender a diferença entre feedback imediato e atrasado, o psicólogo Daniel Kahneman compara as experiências de anestesiologistas e radiologistas. Os anestesiologistas trabalham ao lado do paciente e recebem feedback imediatamente. O paciente está inconsciente com sinais vitais estáveis? O feedback imediato facilita a aprendizagem das regularidades do ambiente. Radiologistas, por outro lado, recebem pouco ou nenhum feedback imediato sobre seus diagnósticos. Isso dificulta muito a melhoria deles. Radiologistas geralmente diagnosticam corretamente o câncer de mama por raio-x em apenas 70% dos casos. O feedback tardio também é um problema para oficiais de admissões universitárias e recrutadores. Após admitir alguém na faculdade ou contratá-lo em uma grande empresa, pode levar muito tempo para descobrir seu desempenho. Isso dificulta o reconhecimento de padrões em candidatos ideais. Em um estudo, Richard Melton tentou prever as notas dos calouros ao final do primeiro ano de faculdade. Um grupo de 14 conselheiros entrevistou cada aluno por 45 minutos a 1 hora. Eles também acessaram as notas do ensino médio, testes de aptidão e uma declaração pessoal de 4 páginas. Para comparação, Melton criou um algoritmo que usava como entrada apenas as notas do ensino médio e um teste de aptidão. No entanto, a fórmula foi mais precisa do que 11 dos 14 conselheiros. O estudo de Melton
junto com outros resultados similares em vários domínios, desde previsão de violação de liberdade condicional até sucesso no treinamento de pilotos, foi relatado. Se você já foi negado a admissão em uma instituição educacional ou recusado para um emprego, parece que um especialista considerou seu potencial e decidiu que você não tem o que é necessário para ter sucesso. Fui rejeitado 2 vezes da escola de cinema e outras 2 de um programa de drama. É reconfortante saber que os guardiões dessas instituições não preveem com precisão o sucesso futuro. Então, se você está em um ambiente válido e tem experiência repetida com os mesmos eventos, com feedback claro e oportuno para cada tentativa, você definitivamente se tornará um especialista em cerca de 10.000 horas? Infelizmente, a resposta é não, pois a maioria de nós quer estar confortável. Para muitas tarefas na vida, podemos nos tornar competentes em um período de tempo relativamente curto. Dirigir um carro, por exemplo, é inicialmente bastante desafiador. Ocupa todo o sistema 2, mas após cerca de 50 horas, torna-se automático. O sistema 1 assume e isso ocorre sem muito pensamento consciente. Depois disso, passar mais tempo dirigindo não melhora o desempenho. Para continuar melhorando, você precisaria dirigir em situações desafiadoras como novos terrenos, velocidades mais altas ou em clima difícil. Toco violão há 25 anos, mas não sou especialista porque geralmente toco as mesmas músicas. É mais fácil e mais divertido. Mas para aprender, você precisa praticar no limite de sua capacidade, além da sua zona de conforto. É necessário muita concentração e repetição metódica das coisas em que você não é bom. Você pode praticar tudo exatamente como é e exatamente como está escrito, mas em uma velocidade tal que você precisa pensar e saber exatamente onde está e o que seus dedos estão fazendo e como se sente. Isso é conhecido como prática deliberada. Em muitas áreas, os profissionais não a praticam, então seu desempenho não melhora. Na verdade, às vezes até diminui. Ao sentir dor no peito e entrar num hospital, você preferiria ser atendido por um médico recém-formado ou por alguém com 20 anos de experiência? Pesquisadores descobriram que as habilidades diagnósticas dos estudantes de medicina melhoram ao longo da graduação. Quanto mais casos você vê com feedback, melhor fica em identificar padrões. Isso funciona até certo ponto. Para doenças raras do coração ou pulmões, médicos com 20 anos de experiência eram piores em diagnosticá-las do que os recém-formados. E isso é porque eles não pensaram nessas doenças raras há muito tempo, então eles são menos capazes de reconhecer os sintomas. Após um curso de reciclagem, os médicos conseguiram diagnosticar essas doenças com precisão. O mesmo efeito é observado no xadrez. O melhor indicador de habilidade não é a quantidade de jogos ou torneios disputados, mas as horas dedicadas ao estudo sério e solitário. Os jogadores de xadrez investem muito tempo sozinhos, estudando teoria, analisando partidas próprias e alheias e resolvendo composições que são quebra-cabeças para aprimorar o reconhecimento de padrões táticos. No xadrez, como em outras áreas, pode ser desafiador se forçar a praticar deliberadamente, e é por isso que treinadores e professores são tão valiosos. Eles podem reconhecer suas fraquezas e atribuir tarefas para abordá-las. Para se tornar um especialista, é necessário praticar por milhares de horas fora da zona de conforto, buscando dominar novas habilidades. Expertise genuína é impressionante de se ver. Para mim parece mágica, mas não é. Essencialmente, a expertise é reconhecimento, que advém da enorme quantidade de informações altamente estruturadas, armazenadas na memória de longo prazo. Para construir essa memória, são necessárias 4 coisas: um ambiente válido, muitas repetições, feedback oportuno e milhares de horas de prática deliberada. Quando esses critérios são atendidos, o desempenho humano surpreende. E quando não são, você encontra pessoas consideradas especialistas, mas que na verdade não são.